Agora a gente vai conversar com a deputada federal pelo Rio Grande do Sul, Anny Ortiz, que tem atuado diretamente no resgate na região, nas cidades mais afetadas. Deputada, seja muito bem-vinda. Uma ótima noite à senhora. Eu poderia começar essa entrevista perguntando sobre as iniciativas do Legislativo que a Câmara dos Deputados tem feito, ou perguntar para a senhora uma avaliação dos anúncios que foram feitos pelo governo federal. Mas não, eu gostaria de começar perguntando como foram os últimos dias, esses resgates. Eu sei que a senhora se envolveu diretamente nisso, ali no meio da água, com criança no colo. O que foi que a senhora viu que mais mexeu com você? Boa noite, Daniel, boa noite a todos. Foram dias difíceis, né? Estão sendo dias difíceis aqui no Rio Grande do Sul. E a gente sempre entende a tragédia como ela tendo etapas, né? E a gente ainda está nessa primeira etapa. Eu acabei de chegar aqui de um abrigo e a gente conversou com algumas pessoas que estão abrigadas já há quase 15 dias, né? E como tu disse, quando a água começou a subir e a gente percebeu que as pessoas não estavam saindo das suas casas, muita gente achava que não ia chegar, que a água nunca chegou aqui, não vai chegar. A gente foi com outros voluntários para dentro dos bairros para dizer, olha, saiam das suas casas, a água vai subir. Na sexta-feira, tá? Nessa sexta-feira, dia 3 de maio, se não me engano, 3 de maio, já passou tanto tempo, às vezes parece que passou muito tempo, às vezes parece que foi ontem, mas a gente conseguiu tirar algumas pessoas com um grupo de jipeiros, porque daí o carro já não entrava mais na água, só aqueles jipes com snorkel, e aí conseguiu fazer alguns resgates. Depois, no dia seguinte, nós fomos de barco para dentro do bairro Humaitá, aqui em Porto Alegre. A água subia rapidamente, já as ruas, né, elas viraram rios com correnteza. Então, era uma tarefa muito difícil, porque ao mesmo tempo que a gente queria, sabia que precisava ir para lá, que se não fosse uma grande mobilização de voluntários, aquelas pessoas não iam conseguir sair das suas casas, e a tragédia seria em proporções muito maiores. Muitos dos voluntários nunca fizeram resgate. Então, ao mesmo tempo que a gente estava apreensivo, subia no barco, colocava o colete e entrava, assim, com toda aquela adrenalina do momento, a gente também ficava com receio, né, do que poderia acontecer. E entrava a noite adentro, resgatando as pessoas com equipamento muito precário, com as nossas roupas normais, porque era literalmente sair correndo de casa, pegar o barco e tentar ajudar. Então, assim, o que mais me mexeu comigo nisso tudo, obviamente, foram as crianças, né? Não tem como a gente não se mobilizar e sensibilizar por conta das crianças. Eu sou mãe de 2 bebês pequenos, eu deixei naquela primeira semana os meus filhos com a avó deles, com a minha sogra, para poder estar tempo integral nessas operações, tá? A gente foi literalmente para a linha de frente. E a água já chegando no segundo andar das casas, e a gente colocando as crianças, as mães para dentro dos barcos, levando eles para onde estava seco. Primeiro, nos primeiros dias, a gente tinha um ponto de apoio mais perto, assim, depois isso começou a ficar a água cada vez mais profundo e o ponto de apoio cada vez mais longe. Então, foi literalmente, assim, uma operação de guerra, sabe? Foi uma situação muito complicada que a gente viveu ali. Anny Ortiz, deputada federal, giro de perguntas com os nossos comentaristas. Vamos começar com o José Maria Trindade. Você, Zé. Perfeito, deputada. Olha, muito boa noite. Eu vou te contar, fico até emocionado ouvindo exatamente, a senhora vem depois de um relato de que os voluntários acabaram salvando muita gente, até muito mais do que o Estado, do que de onde poderia esperar. E a minha pergunta é exatamente sobre isso. De tudo que a senhora viu, o que poderia ser feito para ser diferente, para salvar mais vidas? Estamos falando aí de salvar vidas, e o patrimônio e a reconstrução fica para depois. Zé Maria, boa noite. Primeiro que o que aconteceu foi
muita gente, primeiro, não acreditou nos anúncios, né? Quando se pedir, olha, saiam das suas casas, a água vai subir, vai ser muito rápido. Então, teve uma mobilização aqui das autoridades, do prefeito, pedindo, né, saiam das suas casas. Eu falo um pouco mais de Porto Alegre, porque eu atuei mais aqui em Porto Alegre, até porque a gente não consegue muito se deslocar aqui. As estradas estão absolutamente destruídas, as que não foram destruídas estão debaixo d'água. Então, assim, se não fossem os voluntários, eu acho que isso tem que ficar muito claro. E quem está na linha de frente sabe que isso é verdade. Se não fossem os voluntários, muita gente ia ter ficado para trás. E não só ficado para trás, lá na enchente, debaixo d'água, mas também com a sustentação que a gente está nesse momento agora dos abrigos, com a alimentação, né, dentro dos abrigos, com todo o trabalho que está sendo feito dentro dos abrigos para manter essas pessoas no mínimo de conforto possível, né, de ter uma alimentação adequada, de ter uma higiene adequada, de ter cobertor, roupa, colchão, porque está fazendo um frio muito grande aqui no Rio Grande do Sul. Então, esse trabalho do voluntariado, ele não foi fundamental só lá no momento do resgate. Ele está sendo fundamental. Por isso que é muito importante a gente valorizar e ressaltar isso, porque se não fossem os voluntários, o Estado não daria conta. Sabe? Não tem... É insuficiente a estrutura do Estado para conseguir segurar o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. E o que a gente percebe, principalmente hoje, quando o ministro Haddad chegou aqui, ele, o presidente Lula, pareciam meio perdido, assim. Eles já vieram 2 vezes aqui para o Rio Grande do Sul, chegaram hoje, aí tem a gravação de uma conversa deles com o prefeito de Canoas, que o prefeito diz, olha, nós temos aqui na cidade de Canoas, que é aqui vizinha de Porto Alegre, e para chegar em Canoas, a gente tem que dar uma volta enorme e está demorando quase 4 horas, um trajeto que se fazia em 10, 15 minutos. O prefeito disse, nós temos 100 mil pessoas desabrigadas aqui em Canoas. E ele, nossa, mas tudo isso? Mas, gente, como assim? São 2 milhões de pessoas impactadas. É mais de 500 mil de pessoas fora das suas casas, entre desalojados e desabrigados. Então, assim, o impacto é enorme, enorme. E negar que os voluntários que estão segurando essa tragédia, que são a força motriz dessa tragédia, é um absurdo. É um absurdo. E isso tem gerado uma revolta aqui entre a população gaúcha e de todos aqueles que vieram do Brasil inteiro, que se mobilizaram para vir para cá para ajudar. Eu encontrei pessoas com barco do Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, que vieram de jet ski, de barco, para ajudar nos resgates, e resgataram milhares e milhares de pessoas. Roberto Mota. Deputada, muito importante esse ponto que a senhora está levantando, porque a gente escuta, às vezes, declarações de pessoas querendo diminuir o papel dos voluntários, dizendo que não é bem assim, e eu estou acompanhando desde o primeiro momento, eu converso com muita gente aí no Rio Grande do Sul todos os dias, eu tenho a dimensão do que está acontecendo, e eu queria lhe perguntar uma coisa que eu ainda não escutei nenhuma declaração oficial. Qual é o plano para os próximos dias em relação aos abrigos? Porque essas pessoas saíram de casa, elas foram colocadas num local coletivo, inapropriado, para que se viva ali durante muito tempo. O que espera essas pessoas nos próximos dias, nas próximas semanas, na sua opinião? Mota, bom, primeiro eu estou vendo as imagens ali, e as imagens falam por si só, né? Eu acho que hoje, graças a Deus, a gente tem essa possibilidade de mostrar o que realmente está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul em relação ao trabalho dos voluntários, e a valorização disso é importante para que não cesse, né? Todo mundo sabe que o trabalho voluntário vai chegando num momento de esgotamento, e a gente precisa dessa mobilização ainda por muito tempo, porque essa situação vai permanecer por muito tempo ainda. Hoje eu conversei com o prefeito de Porto Alegre a respeito disso, a respeito dos abrigos. Esse abrigo que eu estava agora, que é o Centro Vida, aqui na Zona Norte de Porto Alegre, tem entre 600 e 700 pessoas lá. Estão num espaço grande, todas, né, ali junto.
E a gente sabe que essa situação não pode permanecer por longo tempo. Até porque a Defensoria Pública aqui não deixou separar aquelas pessoas que estão com tornozeleira e estão nos abrigos. Isso está se criando uma tensão muito grande. A questão das facções também, que estão presentes dentro dos abrigos. O prefeito queria separar, a Defensoria Pública veio para cima para dizer que não, que isso seria uma segregação, só que nós precisamos garantir a segurança não só daquelas famílias que estão nos abrigos, mas também dos voluntários que estão lá, que se não se sentirem seguros, não vão voltar e não vão continuar dando essa assistência que é fundamental. Então, o prefeito agora está construindo um plano para poder fazer essa transição, tá? Que obviamente não é de forma permanente, então tu está saindo de um local improvisado e os abrigos não estavam... A prefeitura montou um número de abrigos, esses abrigos foram insuficientes, e teve, inclusive, um local aqui, que é na frente do aeroporto, que foi o primeiro local de abrigo, e a água, quando viram que a água ia entrar lá, tiveram que fazer uma readaptação, tirar as pessoas de lá, levar para outros locais. Muitos locais que a gente tinha como opção, né, para se tornarem abrigos, eles foram inundados, então a gente ficou com poucas opções. Tem muita gente em escolas, em clubes, que vão retomar suas atividades e essas pessoas vão precisar ser redirecionadas. Então está sendo criado e construído um plano que é mais um local provisório até que essas pessoas possam voltar para suas casas. E daí a situação de voltar para as casas passa primeiro por um processo de limpeza pesado muito grande, de vistoria do que tem como voltar, o que não tem como voltar. Porto Alegre, diferente da região ali do Vale do Taquari, por exemplo, que teve desmoronamento de terra e teve uma força muito grande do rio, aqui, por exemplo, tem cidades lá que não sobrou uma parede em pé. Aqui a água foi enchendo pouco a pouco, então talvez a estrutura dessas casas ainda possa ser reutilizada. Então está se criando esse planejamento, mas a gente sabe aí que pelo menos uns 15, 20 dias essas pessoas ainda vão precisar ficar nos abrigos, isso considerando para a água baixar, sem considerar o tempo da limpeza. Pois é, agora, deputada, quem fará a próxima pergunta é o seu colega de parlamento, delegado Palumbo, deputado federal, que há poucos dias trouxe informações sobre criminosos dentro dos abrigos, inclusive, né, delegado? Por favor. Exatamente. Bom, primeiro, parabéns pelo seu trabalho de voluntariado para ajudar o povo do Rio Grande do Sul, aquele povo que confiou na senhora. Agora, é revoltante quando a gente escuta que a Defensoria Pública está preocupado com o criminoso. O prefeito, no meu ponto de vista, está corretíssimo. A gente tem que separar essas pessoas, porque eles podem sim fazer maldade. Enquanto isso, a gente vê gente do governo preocupando-se, olha, onde já se viu, tem muito policial homem nos abrigos. Isso é um absurdo, o policial está lá para defender a sociedade, está lá para ajudar, está lá para salvar vidas. E a gente escuta isso, né? E ao mesmo tempo nós vemos gente do governo também usando avião para carregar, tirando fotinha com cestas básicas, como se isso fosse um troféu. O povo do Rio Grande do Sul precisa de ajuda, não precisa de marqueteiros políticos para eles ganhar politicamente. Mas, deputado, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. O que de mais impactante a senhora presenciou nesses salvamentos, nessas idas e idas pelas águas que estão aí nas cidades? Delegado, bom, primeiro eu não posso deixar de comentar essa fala, né, lamentável da primeira-dama, dizendo que tem que substituir os policiais homens por policiais mulheres. Primeiro que, a primeira coisa que tem que se tirar dos abrigos são aquelas pessoas de tornozeleira que estão lá, né? Então, essa é a primeira questão, sobre isso ninguém falou. Outra questão é os policiais que estão lá, o batalhão de choque, a brigada militar, a polícia civil, todos que estão fazendo o policiamento desses abrigos, eles são fundamentais. São fundamentais, homens e mulheres que estão trabalhando, inclusive nas suas folgas, como voluntários também, para ajudar. Então, o problema hoje que a gente está enfrentando e vendo nos abrigos não é com a polícia, de forma alguma. São esses policiais que têm que ser hoje também referenciados aqui pelo trabalho que estão fazendo. O delegado que acompanha Canoas, por exemplo,
que está fazendo lá 24/7, está empenhadíssimo em manter a ordem lá na Ubra, que tem mais de 6 mil abrigados, com mais de 1.000 voluntários, estava com a casa dele cheia d'água. E nem por isso ele parou de trabalhar. Entendeu? O delegado Gustavo. Então, assim, eu acho que a gente tem que reconhecer o trabalho desses homens e mulheres. E não está criando fato. Tá? Vim aqui para o Rio Grande do Sul, fizeram um tendel lá por causa do cavalo. Que bom que salvaram o cavalo. Né? Que bom que aquele cavalo conseguiu ser salvo. Mas outros tantos não foram. Como a gente ouve histórias, assim, triste demais. Eu vi de barco, passando dentro do bairro, um cavalo morto, todo retorcido, que não teve a mesma sorte que aquele. Como uma senhora, aí tu me pergunta qual é a história mais triste que a gente vê. Não tem como dizer uma, sabe? Do menino, o menino contando até com uma força, assim, que não corresponde à idade que ele tem, dizendo que eles estavam em cima do telhado, depois se penduraram numa árvore, depois a água levou, e a água levou a avó dele. Ele entrou na água, ele mergulhou, conseguiu voltar, e ele e o avô foram resgatados, mas a avó foi levada pelas águas. Muito triste. Sabe? Então, assim, o que a gente vê de história triste, tem uma mãe em Canoas que ela estava com as 2 gêmeas, e o barco que eles estavam virou. Contamos essa história aqui, inclusive. E na hora de salvar as crianças, uma das gêmeas ficou para trás. Uma história terrível. A mãe, desesperadamente, pediu ajuda para encontrar a filha dela. Passaram quase 7 dias, uma mobilização na rede social do pessoal de internautas, compartilhando a foto da menina, pedindo que ajudassem a procurar nos abrigos, a nenezinha de 6 meses, e ninguém encontrava. E, infelizmente, a gente não viu o mesmo aparato, né, do governo federal se mobilizando para achar essa nenê. E 7 dias depois, o corpo dessa nenê foi encontrado. Pois então, muito assim, triste, né, muito deputada? triste o que a gente está vivendo aqui. São histórias, assim, olha, que eu tenho certeza que vão impactar a vida de todos nós para sempre. Para sempre. Deputada, muito obrigado. Quem poderia ajudar mais, muitas vezes acaba atrapalhando. Deputada, muito obrigado, viu, pela entrevista, por reservar um tempo na sua agenda tão corrida para conversar com a gente. Boa sorte nesse trabalho. Certamente voltaremos a conversar em um outro momento. Até a próxima. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de mostrar um pouquinho qual é a realidade do Rio Grande do Sul e dizer que o Rio Grande do Sul precisa agora da atenção total do governo federal para cá. E antes de terminar, Daniel, eu não posso deixar de falar uma questão aqui, que é da suspensão da dívida do governo federal em relação aqui ao Rio Grande do Sul. O governo federal deveria anistiar a dívida do Rio Grande do Sul nos próximos 3 anos e não empurrar para frente como está fazendo. Infelizmente, ontem nós tentamos que o Congresso Nacional aprovasse, mas, para surpresa de ninguém, os deputados gaúchos do PT votaram contra a anistia. Então, ainda quem vai bancar a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul serão os próprios gaúchos. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Seguiremos acompanhando, deputada. Boa sorte nesse trabalho. Até uma próxima. Obrigada.